Quanto mais descobrimos sobre nossos antigos ancestrais, mais pensamos que eles sabiam algumas coisas que com o passar do tempo esquecemos. Podemos ver isso em sua tecnologia. Claro, a tecnologia que usamos hoje é mais avançada do que a tecnologia de 200 anos atrás, mas há uma certa engenhosidade na tecnologia antiga que está além da compreensão de nossas mentes modernas. Vamos conferir algumas. Neste vídeo iremos conhecer 8 misteriosas e antigas tecnologias que realmente existem. Número 8. Carroça de madeira, Armênia. Não é preciso ser um cientista para saber que a madeira apodrece. Artefatos de madeira têm muito menos chances de sobreviver por milhares de anos para serem encontrados por arqueólogos modernos, do que artefatos feitos de outros materiais. Isso torna esta carroça de madeira ainda mais notável. Está quase completa, e foi encontrada nas margens do lago Sevon, perto da vila de Lechachin, na Armênia. Incrivelmente, a carroça tem quase 4.000 anos de idade. É uma das carroças mais antigas do mundo, e certamente, a mais bem preservada de sua época. Quase uma dúzia de outras carroças de 4 e 2 rodas foram descobertas ao mesmo tempo em dezembro de 2017, embora nenhuma das outras esteja tão bem preservada quanto esta. As carroças são inteiramente feitas de carvalho, e a madeira costumava ter um revestimento de tecido na superfície interna das rodas. Além de sua idade, outra coisa que surpreendeu os especialistas sobre as carroças é o quão pequenas algumas delas são. Tem-se especulado que ao invés de serem puxadas por cavalos ou bois, as carroças podem ter sido puxadas por pessoas. Se for o caso, isso teria sido um trabalho duro para alguns. Número 7. Porta sobrevivente mais antiga, Grã-Bretanha. A Abadia de Westminster é um dos edifícios mais famosos do Reino Unido, o que não é um feito ruim, considerando que começou como um humilde mosteiro beneditino no ano de 960. Entre os muitos fatos interessantes sobre a Abadia de Westminster, está o fato de conter a porta sobrevivente mais antiga da Grã-Bretanha, uma porta que, segundo a lenda, já foi coberta com pele humana. A abadia foi extensivamente reconstruída e expandida durante o reinado do rei Henrique III, no século XIII. O trabalho deixou pouco do edifício original para trás, mas acredita-se que a porta seja uma sobrevivente das obras do século XI, encomendadas por Eduardo, o Confessor. É a entrada para os claustros da abadia, e foi submetida a testes científicos em 2005. Os resultados confirmaram que cada tábua da porta era da mesma árvore, e que a árvore foi cortada por volta de 1030. Como tal, é uma das duas únicas portas anglo-saxônicas verificadas ainda em existência no Reino Unido. Quanto às lendas sobre pele humana, elas não podem ser provadas nem refutadas. Número 6. Banho público à Mãe Saliine, Argélia. Quando a Argélia pertencia aos antigos romanos, eles construíram um banho público em El Ama, na província de Quenchela. Mais de 2000 anos depois, o banho ainda está lá, e ainda é usado por centenas de pessoas todos os dias. O banho é chamado de a Mãe Saliine, mas também tem o apelido de Banho dos Justos. A tradição local diz que a água no local tem qualidades terapêuticas. A crença generalizada nesses poderes de cura é parte da razão pela qual mais de 700.000 turistas visitam os banhos todos os anos. Não é totalmente preciso dizer que tudo no local está exatamente como estava quando os romanos o deixaram, pois teve que ser extensivamente reconstruído após um terremoto no século XIV. Mas a maioria da arquitetura foi colocada de volta no lugar, exatamente como havia aparecido anteriormente, e grande parte da estrutura original ainda permanece. Hoje, você encontrará as piscinas cercadas por terapeutas de massagem, fisioterapeutas e outras instalações que não estariam disponíveis para os romanos. Mas além disso, elas ainda são usadas exatamente da mesma maneira que eram há 2000 anos. Número 5. Mosaicos em Zeugma, Turquia. O bom senso diz que se você construir um novo prédio, diretamente em cima de um antigo, você destruirá o antigo, e tudo que está dentro dele. Isso não precisa ser o caso. Às vezes, a simples presença de um prédio mais recente,
pode preservar algumas características do anterior. É por isso que podemos ainda apreciar esses belos mosaicos de 2200 anos, na antiga cidade grega de Zeugma. Atualmente, essa parte do mundo faz parte de Gaziantep, na Turquia. A existência dos mosaicos era desconhecida, até sua descoberta por arqueólogos em 2014. Os mosaicos destacam a importância de Zeugma como centro comercial e cultural do Império Romano Oriental, durante seus anos de auge. A condição dos mosaicos é especialmente impressionante quando se ouve que toda a área esteve completamente submersa por séculos, antes do ano 2000. Vários museus serão eventualmente construídos aqui, embora alguns dos mosaicos possam ser removidos e levados para outro lugar, para fins de preservação e proteção. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 4. Haid al-Jazin, Iêmen. Haid al-Jazin parece o cenário de um filme ou um programa de fantasia. No entanto, morar aqui está longe de ser uma fantasia. Ainda há pessoas vivendo neste local remoto, no topo de uma rocha no deserto de Wadi Dawan, no Iêmen. Até o final de 2022, a população da aldeia chamada Haid al-Jazin é de 17 pessoas. Todas as casas na vila são feitas de tijolos de barro, que são levados pela chuva, portanto, as casas precisam ser reconstruídas a cada ano. Então, desde que sempre haja alguém lá para manter as casas, elas podem durar por muito tempo. Acredita-se que as casas mais antigas da vila tenham resistido por 500 anos. Cada uma delas é separada da próxima por um piso de madeira, com algumas pilhas de até 11 andares de altura, e parecendo extremamente precárias. A maioria delas são ruínas. Quando não está chovendo, é extremamente quente. A cidade é cercada por montanhas de ambos os lados, retendo o calor e bloqueando o vento. Haid al-Jazin eventualmente morrerá. Mas isso ainda não aconteceu. Número 3. Tumbas reais de Amintas, Turquia. Os túmulos lícios em Fethiye, na Turquia, são algo a se admirar, e sua história é algo para se ouvir. Há lendas de que as tumbas reais de pedra foram construídas para que anjos antigos tivessem um meio de alcançar os mortos. Tanto tempo e esforço foram empregados para esculpir as tumbas, que elas se assemelham mais a templos. Era uma crença tradicional dos lícios, que quando as pessoas morressem, eram carregadas para a vida após a morte por criaturas aladas com asas. No entanto, esse processo mágico só poderia acontecer se os mortos fossem deixados em uma posição alta o suficiente para os anjos poderem alcançar eles. Este penhasco foi considerado o lugar perfeito, e assim as tumbas foram esculpidas durante o século IV. O penhasco está exposto aos elementos, então as colunas clássicas e os intrincados relevos foram um pouco embotados pelo passar do tempo. Ainda assim é possível ter uma ideia de como eles devem ter parecido gloriosos. Mas tudo isso é pura aparência. Uma vez que se passa além das grandiosas entradas, e entra nas tumbas reais, elas são pouco mais do que salas vazias, com simples monólitos para exibir os corpos que um dia as ocuparam. Número 2. Yakal, Irã. O que acontece quando se mora no deserto, e você tem alimentos perecíveis a serem armazenados, mas ainda não inventaram a geladeira ou o freezer? Você pode pensar que seus alimentos estão condenados a estragar, mas não precisam estar. Não se você souber como construir um yakal. Esta é uma peça surpreendentemente inteligente da engenharia persa, que remonta a mais de 2.400 anos. O nome se traduz para o português como poço de gelo, o que é uma representação descritiva, mas ligeiramente imprecisa do que um yakal é. Não é tanto um poço de gelo, quanto uma casa de gelo. Elas seriam construídas de barro, com até 18 metros de altura, e então a água lhe seria fornecida a partir de qualquer fonte próxima, como uma nascente ou um reservatório. Dentro do yakal, um captador de vento seria instalado, e assim a água esfriaria. Eventualmente, ela se transformaria em gelo, congelando qualquer coisa submersa nela. Os efeitos do sol do deserto nas paredes exteriores eram anulados ao revesti-las com clara de ovo e cabelo de cabra, o que quase certamente as fazia feder, mas teria fornecido uma barreira eficaz contra o calor.
Número 1. Jian, China. Acabamos de ver uma abordagem sobre a tecnologia de refrigeração antiga, do mundo antigo. E aqui está uma abordagem diferente da ideia, que vem da China antiga. Chama-se Jian, e tem mais de 2.500 anos. Usado principalmente como um meio de resfriar e manter a bebida fresca, os jians funcionavam tão bem, que ainda eram usados diariamente na China até o século XVII, o que significa que a ideia poderia ser considerada mais de 4.000 anos à frente de seu tempo. Um jian era feito de cerâmica no início da história chinesa, e mais tarde de bronze, contendo duas camadas, com uma fina camada de gelo entre elas, para manter os conteúdos da parte interna resfriados. Depois de analisar isso, somos inclinados a concluir que o povo chinês, dos tempos antigos, levava muito a sério o cuidado com sua bebida. Também somos levados a concluir que quem teve essa ideia era um gênio, a ponto de ninguém conseguir melhorar seu design por vários milênios. Tudo que o objeto requer é um suprimento constante de gelo, e está aí sua única falha. Claro, o jian funciona como uma geladeira, mas para abastecê-lo com gelo, você também precisaria de um freezer. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de misteriosas e antigas tecnologias que realmente existem. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!